Ninguém avisou que era para trazer, né? Então estão perdoados. Marcos 1, do 16 ao 20. Vocês podem ficar sentados, porque não é uma leitura litúrgica. É tranquilo ficar sentado, tá bom? Vai falar o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmãos de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, eles os seguiram. Palavra da salvação. Eu li somente até o 18, já dá para a nossa meditação. E diante dessa palavra, eu quero falar um pouquinho sobre o chamado de São Pedro e conjugar isso com o nosso chamado. São Pedro, um homem simples, um homem sincero, um homem de temperamento muito, de certa forma, sanguíneo, expressivo, né? Muito expressivo, falava o que pensava, sincero ao extremo. E por isso, muitas vezes, ele agia por impulso, algumas vezes. Mas um homem muito sincero mesmo, muito reto. E esse homem muito sincero é chamado por Deus quando está pescando. E o Senhor chama para ele fazer uma nova pescaria. Não mais de peixes, mas de almas. E ele imediatamente é atraído por Jesus. Porque Jesus, que é Deus, ele nos atrai. É preciso nós nos deixarmos atrair por Jesus. Diga comigo, eu preciso me deixar atrair pela voz, pelo olhar, pela presença do Senhor. Aqui não fala que Pedro foi pensar de Senhor, eu vou conversar com a minha esposa, com a minha sogra, fazer uma reunião, não. Ele imediatamente seguiu Jesus. Ou seja, nada foi mais importante do que a voz do Senhor para a vida dele. Então, foi um impacto na vida daquele homem que mudou a vida dele para sempre. Só que ao longo da história de Pedro, que depois se torna São Pedro, vai tendo várias fases. Algumas vezes, São Pedro, até então Pedro, primeiro ele é colocado como aquele que vai liderando os apóstolos. Na lista dos apóstolos, sempre o nome de Pedro aparece primeiro. Observe, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, sempre o nome de Pedro vem primeiro, mostrando que ele tem a primazia, ele é o primeiro. Ele está à frente do grupo dos 12. E aqui é importante nós entendermos que a igreja que Jesus fundou, ela é invisível e ela é visível. Diga comigo, a igreja que Jesus fundou, ela é visível e invisível. Ou seja, quando Jesus escolhe Pedro e os demais apóstolos, ele pensava e ele fundou sim a igreja. É tanto que em Mateus 16, Jesus fala para Pedro, quando ele responde, vós, ele pergunta,
quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, né? Que ele é o Filho de Deus. E Jesus fala: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não falou várias igrejas, ele falou uma igreja, uma. E ele falou que era dele. A igreja católica é de quem? É de quem? Mas para o seu irmão ouvir, diga para o seu irmão, olha para ele. Essa pessoa bonitona perto de você. Isso. Que já escovou o dente, que já jantou, ou vai comer aqui, não sei ainda, né? Ela é de Jesus. Por isso, quando você for convidado para uma outra denominação, e disser assim, vamos lá na minha igreja, eles não estão mentindo, é verdade. É a igreja dele. Mas a nossa é a igreja de Jesus. Entenderam? Sim ou não? Sim. Aí você não precisa estar visitando as outras igrejas. Porque Jesus não fundou as outras igrejas. Ele fundou uma igreja. Porque o nosso Deus não é o Deus de confusão. Ele é o Deus da paz. Ele não é o Deus da confusão. Ele quis uma igreja. E ele deixou muito claro. Ele deixou 12 apóstolos para conduzir essa igreja. Infelizmente um deles traiu. Que foi Judas. Infelizmente ele se enforcou. Que também foi Judas. Mas também Pedro, ao longo do seu caminho, ele vacilou várias vezes. Quando, por exemplo, Jesus vai ser preso, o que Pedro faz a primeira vez? Jesus fica ali a mercê, bem prestes a ser preso, e Pedro corajosamente faz o quê? Pega a espada e arranca a orelha de um dos que está ali, dos soldados. Só que não era qualquer soldado, era um soldado especial, que ia ser um futuro sacerdote, mas não era padre não, entendeu? Era sacerdote do império ali, entre os sacerdotes, entre os saduceus, entre aquele povo. Só que para ser sacerdote, você não pode ter nenhum defeito físico, visível. E tem todo um exame na pessoa, no corpo da pessoa. Aí Jesus, sabendo disso, o que ele faz? Ele tem misericórdia daquele homem que Pedro corta a orelha. Ele faz o quê? Um milagre, coloca a orelha do homem de volta. Calma, Pedro, não é assim não. E faz um milagre no homem que queria prendê-lo. E mostra a Pedro que não é assim que se age, por impulso. Porque se ele quisesse, ele invocaria os anjos e aquele soldado viraria pó. Sim ou não? Sim. Não era nada. Mas não era daquela forma. Então Pedro ali foi corajoso, sim ou não? Sim. Foi. E ele foi para cima. E de uma pessoa importante. Ele foi na mira. Só que logo depois Jesus se deixa prender, e Pedro, diante de uma empregada, fala assim, eu conheço ele, esse aí segue Jesus. E Pedro fala o quê? Não conheço não. Nunca vi mais gordo. Eu não falo isso não, gente, claro, né? Essa é uma forma de falar. Cearense, né? Então, não conheço. E ele continua insistindo ela. E Pedro continua negando. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Jesus já tinha anunciado. E Pedro falou que ia dar a vida por Jesus. Mas diante de um empregado, uma pessoa bem simples, Pedro nega. Pedro já se parecia de fato tanto com Jesus, porque era 3 anos caminhando, é ou não é? Quando você caminha muito com alguém, você começa a se parecer
com as presepadas daquela pessoa. Se você andar muito com certas pessoas, você começa às vezes a fazer as presepadas daquela pessoa, se você não tiver cuidado. Até coisas boas e coisas não tão boas. Por isso que São Paulo fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Diga para o seu irmão: as más companhias corrompem os bons costumes. Pergunta para o seu irmão: com quem você está andando? Não é com que não, você quer com os pés, viu? É com quem? Oséias então tem que desprezar as pessoas? Não. Vocês apenas têm que ter prudência. Mas Jesus não andava com os pecadores, mas convertia eles. Você, quando anda com alguém, você converte ou você é desconvertido? A pergunta é essa. Porque o que eu vejo com as pessoas que dizem: não, eu sou uma pessoa assim firme, aí convive uma semana, duas já, aí quando eu vou conversar, a pessoa já está quase um ateu. Eu, valha, não era o forte, era o firme, era o todo poderoso. Claro que eu não digo isso, né? Eu só penso. Mas eu digo: misericórdia. A pessoa se acha tão forte e se expõe ao perigo. A Bíblia fala: quem ama o perigo, nele perecerá. Diga comigo: quem ama o perigo, nele perecerá. O que é perecerá? O que é perecer? Eu vou falar a palavra mais cearense. Fica pôde. Pôde. Cearense gosta da palavra, né? Diga para o seu irmão: se você ama as ocasiões de pecado, você fica pôde. Ninguém te aguenta. Diga assim: não fique pôde não, meu filho. E pior que a gente se acostuma a ser pôde, né? E nem se acha pôde. Anda igual um cadáver por aí. A gente está com 15 anos que não confessa, 20, 30. E se acha normal. Cheirosinho, né? Compra o perfume da Avon, da Natura, da Jequiti, importado pirata, da Rinodê. Mas a alma que é bom não cuida. Mas eu sou católico, mas eu não me confesso com comedor de feijão. Mas vamos voltar para São Pedro. Vamos voltar. Pedro nega Jesus, mas Jesus olha para Pedro quando o nega, e Pedro faz o que? Diga comigo: chora amargamente. Nós traímos Jesus, sim ou não? Quem traiu Jesus já? Levanta a mão. Eu traí várias vezes. Em Provérbios fala que o justo peca 7 vezes ao dia. Tem algum justo aqui? Então você deve pecar mais de 7 vezes por dia, né? Como eu também. E se a gente não reconhece esse pecado, porque a gente é tão pecador que o pecado nos anestesia, a gente não consegue nem ver. Olha o que foi que eu fiz hoje errado? Não estou vendo nada. Tu está tão cego de pecado que nem consegue ver que pecou. Está tão acostumado a pecar, porque a gente reza como? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Por quê? Vocês pecam por pensamentos? Sim ou não? Eu também. Oséias, mas quer dizer que só pensar é pecado? Não. Você tem que pensar e alimentar aquele pensamento. Vocês estão entendendo? Tipo assim, você está no trânsito, a pessoa te fecha ali, aí vem uma ira, e você não alimenta, é pecado? Não, é normal que você tenha uma raiva naquela hora, não é pecado até aí. Mas se você, assim, vou matar esse desgraçado, eu vou acompanhar, ele vai esculhambar, e fica, infeliz, filho, já é pecado, porque você foi alimentando aquela raiva, aquele pensamento de raiva. Entenderam? Você vê uma mulher bem bonita chegando, aí dá aquele em você, aquela reação. É pecado? Não, é uma reação. Mas você fala assim: nós, na minha rede, lá em casa.
Eita miséria. E fica pensando, né? E só fica babando igual cachorro com raiva, né? Aí já é pecado, e pode ser pecado mortal. Deu infarto, pode até ir para o inferno naquela hora. Diz, Zé, pois eu já andei várias vezes perto de ir para o inferno, né? Tem gente pensando assim, não tem? Porque eu vivo babando, né? E alimentando essa vergonhice. Pois vamos parar com isso. Se a gente fica alimentando pensamentos imorais, não, pois eu não faço, mas eu penso. O seu pensamento não pode ser um prostíbulo. Diga para o seu irmão, o seu pensamento não pode ser um prostíbulo. Claro que às vezes o demônio pode colocar coisa na sua cabeça. Aí é culpa sua? Não. Se ele colocou, é problema dele. Não é pecado seu. Porque muitas vezes você pode estar na igreja e vir uma imagem de esculhambação, de palavrão, de imoralidade, aí não é pecado seu. Veio aquilo. Aí você continua rezando normal, não é pecado. Foi jogado na sua cabeça. Outra coisa é você gostar daquilo. Oh, coisa maravilhosa. Transformar o pensamento num parque de diversão. Entenderam? Por palavras. Quem peca por palavras aqui? Ninguém, né? Todo mundo tem uma língua santa, só louva. Ninguém reclama porque os caminhos estão ruins, porque não chega na missão. Ninguém reclama disso, né? Ninguém reclama por causa do besouro, por causa que a energia está cara. Ninguém reclama porque não aguenta quem está em casa mais. Que a pessoa é chata que está em casa. Ninguém reclama, né? Sim ou não? Claro que não. Vocês louvam a Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu marido, né? Pela minha esposa. É. Todo mundo louva, né? Não é isso? Recebe dinheiro, salário? Dinheiro assim, o salário. Obrigado. Não, geralmente qual é a nossa palavra? O dinheiro não dá para nada, miséria, só paga as contas. E começa a reclamação. Aí se recebe o décimo. Ave Maria, a gente recebe o décimo, mas não dá para nada, misericórdia. E se tivesse o 14º, era a mesma miséria. Se tivesse o 15º, era a mesma miséria, porque só sabe reclamar, porque você é um miserável, só sabe reclamar. E se ganhar 3 salários, 4 vai ser a mesma coisa. Porque gasta igual, não vou nem falar, mas só sabe reclamar. Nós pecamos por palavras, falando mal dos outros. Ninguém fala mal do outro aqui, fala? Claro que não, vocês só falam bem, não é isso? Claro que vocês não pecam falando mal dos outros. Nem eu, mentira, mas é o que eu falo. Misericórdia, piedade. Beber água até para engolir essa mentira e provocá-la. Palavras, em outra, atos. E as nossas atitudes de grosseria. Quantas vezes a gente é grosso com as pessoas? Estúpido, briguento, barraqueiro, indiferente. A indiferença é um veneno maligno, né? Como na igreja nós somos indiferentes, né? A gente escolhe com quem vai ser legal. É as panelinhas. Jesus queima as panelinhas tudinho, assim, pega fogo. Vem Espírito Santo, queima essas panelinhas, queima. Destrói as panelinhas. Ou coisa do diabo é panelinha, viu? E é o que mais a igreja tem, as comunidades têm, os grupos de oração. Uma coisa é amizade, outra coisa é panelinha. Panelinha é o grupo de fofoquinha. Conversa do disse, não disse. Exibição, competição. E nós somos expert em viver assim. É ou não é? É. Aqui é só um parênteses, vou voltar já para São Pedro, viu? Nós, como São Pedro, meditando sobre isso, a gente precisa fazer o quê? Chorar amargamente. Amargamente. Mas tem outra coisa. Não faço nada disso, sou um santo. Fico bem paradinho, quietinho em casa, só deitado. Faço nada. Mas tem outro pecado. Se você fica só em casa, parado, sem fazer nada, é perigoso você se perder. Porque você precisa e eu fazer alguma coisa. Porque você não é uma pedra.
Diga para o seu irmão, você não é uma pedra. Não faço nada. Você já morreu. Vai lá para o cemitério aqui, tem aqui o cemitério. Manda me enterrar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que amar, tem que perdoar, tem que gastar a vida, tem que se ofertar. Você tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer, gastar a nossa vida. Nós não podemos dizer, não, eu não faço mal a ninguém. E daí? E faz o bem? Não. Então você já morreu, filho. Só esqueceram de me enterrar. Essa é a omissão. Nós precisamos nos converter das nossas omissões. Diga, Jesus, me converta das minhas omissões. Então São Pedro chora amargamente. Os apóstolos todos fogem quando Jesus é crucificado. Apenas São João permanece ali. E São João permanece por vários motivos, que eu não vou entrar porque a pregação não é sobre São João. Mas a Santíssima Virgem Maria está ali com ele e permanece de pé aos pés da cruz. Mas São Pedro foge. E depois Jesus vai atrás dele, sim ou não? Lá em João capítulo 21. E diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Mas ele responde na língua grega, é um te amo assim, eu gosto de você. Não é eu te amo, o amor, ágape de doação, de entrega total. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, apacenta minhas ovelhas, né? Ele pergunta 3 vezes, porque na Bíblia 3 vezes quer dizer confirmação de uma missão. Mas também 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou. E é como se Jesus falasse, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Eu te escolho novamente, eu te escolho, eu te escolho. Ou seja, eu te escolhi naquele dia, o que você estava pescando, e novamente eu te escolho. Ou seja, não importa a sua queda, Deus continua te escolhendo. Ou seja, o primeiro Papa, olha só a presepada que era o primeiro Papa. E Deus escolheu a tranqueira que era o primeiro Papa. Mas era um homem sincero. Deus quer o quê? Pessoas sinceras. Diga para o seu irmão, não seja falso não. Com Deus ninguém usa máscaras. Porque às vezes a gente vai para a oração, a gente quer usar máscara. Isso quando a gente reza, né? Feliz de quem reza. Quer usar máscara. Senhor, obrigado. Aí reza como se fosse um ator, uma atriz. Deus vai transformar você se você tirar a máscara na oração. Não, está tudo bem, isso é uma forma bem formal. Vem para cá para a oração, abençoa minha família, meus irmãos. Aquela coisa assim, parece assim um robô rezando. Não, diga se eu estou com raiva da minha sogra, aquela velha feia, mas me ensina assim a amar ela. Você não vai gritar dentro da igreja isso não, fala só no seu coração, né? Senhor, não aguento mais meu marido, aquele bebo fedorento, nojento. Eu estou com raiva dele, me ensina a amar de novo. Eu quero me apaixonar pelo meu marido, renovar a aliança do meu matrimônio. Eu quero dar minha vida novamente por ele. Converte o meu marido. Eu queria chamar de traste, é o meu marido. Eu amo ele. Dá a graça dele se converter. Eu não quero que ele vá para o inferno, eu quero ele no céu. Você vai rezando e sendo sincero. Seja uma oração sincera, sem máscara. Ô Senhor, eu sou tão invejoso. Fulano comprou um carro, queria tanto comprar, quando é malandro. Eu trabalho tanto e não compro nada. Eu compro a bicicleta, furo o pneu. Eu compro tudo e não dá certo. Misericórdia. Rezo, faço coisa da igreja, tudo dá errado. Senhor, está me olhando? Não, Senhor, o que é isso? Ou seja, desabafar para Deus. Porque a gente é coxinha até contra Deus. Mulher, rapaz, só assim que é tudo ruim, não presta, Deus dá as coisas, né? A gente cortando Deus, não é? Dando tesourada em Deus. Aí o outro, pois não é, Doquinho. Deus só dá para quem merece, né? E vai confirmando o outro traste, né? Falando mal de Deus. Aí fica 2 revoltados contra Deus. Nós precisamos ser sinceros.
Ô Senhor, estou no caritó, não arranjo ninguém que me queira. Só arranjo um homem tarado, sem vergonha e safado. Me dê alguém que preste. Mas me ajuda a prestar também, para me saber esperar no teu tempo, né? Ou seja, as moças precisam saber rezar também. Porque às vezes diz assim, Senhor, me dê uma pessoa. Aí reza. Aí o cão manda uma pessoa, a pessoa pega o que o cão mandou, né? Não, espere o que Jesus mandou. Não pegue o que o capeta mandou, não. Às vezes a pessoa vem com a placa que foi o capeta que mandou. A pessoa, vem meu filho, né? Não, calma. Espera o Senhor ir preparando. Deixa depressa. Então tenha esse cuidado. Então o Senhor vai lá para Pedro e confirma novamente a missão dele. Como todas as vezes que nós cairmos, nos arrependermos, Deus vai nos chamar novamente e renovar a nossa eleição. Diga comigo, Deus renova a tua eleição. Você não é vereador, mas Deus vai renovar a tua eleição, viu? Porque eleito é alguém amado por Deus, escolhido. Aí depois São Pedro, que era medroso, que era impulsivo, lá em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação que ele fez, depois que veio o Pentecostes, o Espírito Santo, ele prega com coragem, com ousadia, sem microfone, e 3.000 pessoas se convertem. Será que era o mesmo Pedro? Era e não era. Era um Pedro cheio do Espírito Santo. Diga o seu nome. Diga bem alto o seu nome. Francisco. Você precisa ser você, mas ser você cheio do Espírito Santo. Imagina você fazendo arroz cheio do Espírito Santo, você. Imagina você varrendo a casa cheia do Espírito Santo. Imagina você trocando fralda cheia do Espírito Santo. Imagina você estudando na sua escola cheia do Espírito Santo. Imagina você namorando cheio do Espírito Santo. Vai converter as pessoas. Mas se você namorar igual o pessoal safado, sem vergonha que tem por aí, vale, meu Deus, para ser igual um ordinário desse, você é pagão mesmo. Para estar pegando as meninas tudo da igreja, você é ordinário mesmo. Eu não vou ser católico, não. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Não, para ser um jumento desse, eu não vou ficar coordenando nada da igreja, não. Mas eu quero ser alguém da igreja cheio do Espírito Santo. Eu quero ser alguém que canta, que toca, mas cheio do Espírito Santo. Para cantar, para tocar, para pregar e ser um jegue, um cavalo batizado, eu prefiro estar no mundo. Ou seja, nós precisamos pedir, Senhor, muda a minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Só que nós precisamos pedir. Eu preciso pedir. Você precisa pedir. Nós precisamos pedir. Se você reconhece que a sua vida não é uma vida impactada pelo Espírito Santo, você precisa pedir todo dia. Porque não é pregador que vai mudar a sua vida, não é música que vai mudar a sua vida, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Espírito Santo. É a mesma pessoa que mudou a vida de São Pedro. E é por isso que ele não se enforcou. E é por isso que ele continuou conduzindo a igreja. E é por isso que ele morreu de cabeça para baixo. Ele não desistiu. Mas se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente com o tempo vai perder o sentido da vida, quer se matar, quer desistir, quer desanimar, se entrega à ansiedade, se entrega à depressão, vai ser qualquer outra religião, vira ateu, vira macumbeiro, vira espírita, vira testemunho de Jeová, vira qualquer outra religião, e depois diz, antes eu era católico. Não era patavina nenhuma, não era nada, porque quem é católico e cheio do Espírito Santo permanece com raízes na igreja que Jesus fundou, e ele é Deus, e só Deus pode fundar a igreja. Homens não podem fundar a igreja. E se você abandona a igreja de Cristo para ir para a igreja fundada por homens, é porque você nunca entendeu quem é Jesus, e nunca entendeu quem é a igreja, o que é a igreja. Vocês entendem? Nós devemos amar esses que saíram da igreja, esses que não entendem, mas nós precisamos conhecer a igreja. Na igreja tem pessoas falhas, tem pessoas fracas, tem pessoas imundas, e nós somos umas delas.
Eu sou uma delas. Mas não é por isso que a gente vai desistir dela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Nós precisamos continuar firme. É tanto que, para terminar aqui, teve um homem que era um pastor, e ele falou assim: eu vou escrever uma história sobre os papas. Não sei se era Ludovic, pastor Ludovic, acho que era, um alemão. E ele escreveu vários volumes sobre a história dos papas, falando mal sobre os papas que escandalizaram a igreja, os papas que fizeram várias coisas erradas. E quando ele terminou de escrever esses vários volumes sobre os papas e os erros dos papas, o que ele fez? Ele chegou e pediu para ser batizado na igreja católica. E espantado, não lembro se foi o bispo ou se foi o papa que falou: como você quer ser batizado? Ele falou: porque uma igreja dessa, com tanta gente que não presta, né? Com tanto escândalo, permanecer de pé durante esses séculos, só pode ter sido fundada por Jesus. E eu quero pertencer a ela. Vocês entenderam o mistério? Sim ou não? Sim. Napoleão Bonaparte disseram uma certa vez para ele: por que você não funda a igreja? Você conquistou tantos os povos, devia fundar uma igreja para você, uma religião. Ele falou: porque para fundar uma igreja precisa de duas coisas. Uma eu não posso fazer, e a outra eu não quero. O que você não pode fazer e o que você não quer. Ele falou: uma eu não quero, morrer na cruz, e a outra eu não posso, ressuscitar. Então, para fundar a igreja tem que morrer e ressuscitar. Eu nem quero morrer e nem posso ressuscitar. Vocês entendem que até os homens mais bravos, mais valentes, entendiam o seu limite. E Napoleão entendeu que ele não poderia fundar nenhuma igreja. Mas os homens atrevidos hoje ficam com raivinha e faz lá no cartório e diz: a igreja não sei das quantas, é a minha igreja. De fato é a igreja dele, porque a de Jesus é essa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.